Era noite e caminhavam no deserto muitos cavaleiros em suas montarias de camelo. Quando de repente veio uma voz que disse: desçam de suas montarias, apanhem as pedras que vocês puderem, e quando amanhecer o dia, vocês estarão alegres e tristes ao mesmo tempo. Alguns desceram de suas montarias, apanharam pedras, uns mais e outros menos, e seguiram sua viagem. E quando amanheceu o dia, aqueles que tinham juntado as pedras estavam alegres e tristes ao mesmo tempo. Alegres porque as pedras eram diamantes, e tristes porque eu não peguei mais. Assim eu espero que esse momento seja para vocês, que ao terminar esta nossa conversa, vocês estejam alegres pelo que aprenderam e tristes porque não aprendi mais. Poderia ter aprendido mais. A vida é a mais intrigante viagem. E que bom que vocês existem e a minha gratidão por vocês estarem aqui. Muitos se curvam diante de reis, outros diante de celebridades. Eu escolhi me curvar diante desta humilde plateia. Vamos utilizar o nosso pensamento rápido. Quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Hein? Dá para vocês saberem? Quantos? De cada espécie. Quantos Moisés colocou na arca? Muito bem, pensaram rápido. Continuando. Se um bastão de beisebol mais uma bola custam R$1,10, o bastão custa R$1 a mais que a bola, qual o preço do bastão? Pensando rápido, o mundo de hoje é de quem chega primeiro. Pensando rápido. Agora, se eu perguntar a vocês, quanto é 19 vezes 26? Vocês já não pensam. Dizem, isso é muito grande, eu não consigo fazer essa conta na cabeça. Muitas vezes na nossa vida, nós somos capazes de fazer as coisas, mas nós imaginamos logo que não somos, e esta é a primeira competência emocional que nós precisamos. É não desistir de ser competente. Que nós somos e achamos que não. Se você raciocinar, você vai descobrir quanto é 29 vezes 26. Mas você diz logo, é muito complicado. Aparece diante de você um muro enorme, um labirinto que você não consegue refletir. Mas as competências emocionais são muito importantes. E o Freud, no livro O Mal-Estar da Civilização,
ele diz que existem 3 barreiras ou doenças, patologias que dificultam as competências socioemocionais. A primeira são as vicissitudes corporais. Às vezes, a pessoa tem uma deficiência, adquiriu um trauma, às vezes a velhice, a doença. Ele diz, todas as pessoas vão adoecer, mas elas adoecem de uma em uma. Todas morrem, mas morrem de uma em uma. Ele diz, tem uma complicação maior, que são as intempéries naturais. Um tsunami, quando vem, mata logo vários de uma vez. Uma seca, quando vem, pode matar vários de uma vez. Um furacão. Mas diz o Freud, a maior de todas as doenças, que todos estão doentes, são os relacionamentos. Eu olho aqui para vocês tudinho e saber que todos vocês estão um pouco doentes de relacionamento. Tem sempre aquele relacionamento que você queria que fosse diferente. Quem não tem marido está doente porque não tem marido. Quem tem está doente porque tem marido. Quem não tem filho está doente porque não tem filho. Quem tem filho está muito preocupado porque tem filho. Quem tem pai está muito chateado porque o pai é autoritário, não deixa fazer o que quer. Quem não tem pai está muito triste porque não tem o pai para dar dinheiro para ele fazer o que quer. Não é assim? E na escola vocês vão encontrar primeiro vocês assim, e depois os alunos e os outros que também estão assim. Não é? Então, o ilustre secretário me pediu para falar sobre a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. E lá ela apresenta 5 blocos de competências socioemocionais, que são autogestão. Dá para vocês verem aqui? Mas se não der, estão me ouvindo, não é? Sérgio. Autogestão, engajamento, amabilidade, resiliência emocional e depois esse desejo para com as coisas novas. Nós vamos analisar cada uma. Só tem uma coisa que eu fiquei assim quando eu li a BNCC. Não agora. Eu me lembrei que deve ter sido escrito por um padre. Vocês acreditam? O Moisés escreveu os 10 mandamentos. Não matarás, não furtarás e tal. Mas ele não disse como é que a gente faz isso. E porque ele não disse como a gente faz, até hoje ninguém nunca fez. Padre é especialista em dizer, ame o próximo como a si mesmo. Mas como é que eu vou conseguir amar meu próximo como a mim mesmo? Então a BNCC fala tudo o que deve fazer, mas infelizmente não tem uma palavra de como se fazer. E como não tem esta palavra, quanto mais a gente aprende, mais fica sem saber de nada. Mas isto, então, eu me lembrei quando eu namorava, quando eu era jovem, antes de ser padre. E quando a namorada me deixava, eu sabia tudo, mas não sabia por que ela me deixou. Né? Aí você fica naquele sufoco, né? Tomado por uma presença que é também uma ausência. Eu sei tudo,
e ao mesmo tempo não sei. É uma presença que é uma ausência. Então vamos tentar responder, porque saber tudo o que precisa, mas não saber nada do que fazer para ter o que precisa, é um sofrimento maior, não é verdade? Ela diz tudo, mas não diz como adquirir. Deve ser para dar esse trabalho a nós, né? Então vamos começar pela amabilidade, porque a amabilidade é a condição primeira do ser humano. O ser humano é capaz de amar. Bota isso na cabeça. Nós temos dificuldade de acreditar que o ser humano é capaz de amar. Vocês devem até ir de casamento, não é? Aquele espalhafato todo, a noiva, tal. E quando os noivos estão dizendo, eu prometo ser fiel na alegria e na tristeza, ó. Ninguém acredita. Não é verdade não isso? Nunca viram? Ninguém acredita. Nós precisamos, não é acreditar, porque acreditar eu posso acreditar hoje e amanhã não. Mas é saber que o ser humano é capaz de amar. O ser humano é capaz de amar. E a primeira coisa, aí tem as 3 situações: empatia, respeito e confiança. É como o amor se manifesta. Empatia é esta capacidade de se colocar no lugar do outro. Respeito é a decisão de que o outro tem direito de ser o que é. Lá na minha Heriotaba, eu não sou filho de lá, mas vivi 23 anos lá, e eu considero minha terra, e eles também me consideram filho de lá. Um casal economicamente rico, um filho único. Mas eles não aceitavam o filho, o casal não aceitava. Anteontem, o filho suicidou-se dentro do quarto. E agora, vocês podem imaginar o drama do casal. É o que o Freud disse, somos doentes de relacionamentos. Antes o problema era o filho se matou. E o problema agora é o quê? Não ter o filho. Mas já viram que a gente é sempre assim? Eu estava dando aula em Tianguá, uma aluna minha trouxe disse, padre, uma amiga minha tentou suicídio. O senhor poderia atender? Eu disse, posso. No outro dia ela veio, com a amiga e a mãe da amiga. E a amiga contou que tinha um namorado, que já viviam bem e tal, mas começou a desconfiar que estava sendo traída, quando de repente o namorado já tinha outra, e ainda disse toda a intimidade dela para a outra, e a outra passou um zap para ela contando tudo. Aí eu fui e disse assim, pois se deite aqui nesse sofá, que eu vou fazer uma hipnose com você e vou fazer uma técnica que você, quando você abrir os olhos, você não lembra mais do namorado. Sabe o que ela fez? Abriu logo os olhos e disse, mas eu não quero me esquecer dele não, padre. Eu quero é ficar me lembrando dele. Eu digo, então eu já terminei a terapia. Felicidade, boa viagem. E aí a mãe, para completar, reforçou. Padre, essa menina tem a mesma sorte minha. Olha, o meu marido, aí eu não vou contar não, faz de conta que é você já sabe, salão de beleza eu tenho pavor aí, porque eu não aguento ouvir, já escuto do confessionário, ainda aí eu vi em salão de beleza, não dá não. E confiança, a primeira coisa para ter exatamente empatia, respeito e confiança,
é aprender a ver. Aprender a ver. Alfred Kołobrzeg, um grande estudioso, ele é polonês, não, acho que é russo naturalizado dos Estados Unidos. Ele diz uma coisa muito interessante: o mapa não é o território. Nós temos mapas mentais e nós olhamos para as pessoas a partir dos nossos mapas mentais. Por exemplo, você você tem um problema com sua primeira namorada ou com sua primeira esposa. Vocês se separam. Quando você vai arranjar outra, você já vai assim, procurando na outra os defeitos que você viu da primeira. E o mínimo detalhe, mulher, tudo desse jeito, eu já sabia. Não é não? Ou então homem, olha, é tudo desse jeito. Não adianta, eu já sabia. O que é que vocês estão vendo aí, por favor? Me deem uma ajuda. Hein? O que é que vocês estão vendo? Peça ajuda aos universitários. Hein? Um mapa mundi. Pois eu estou vendo um gato brincando com a bola. Alguém vê o gato? Ninguém vê. O gato agora veio o gato. Hein? O mundo é todo assim, cheio de coisas que nós não estamos vendo. Mas quando nós vemos, nós não deixamos mais de ver. Esta é outra competência emocional indispensável, sobretudo para os líderes. Porque quem não é líder só vê depois de feito. Às vezes eu vou fazer uma igreja, eu já fiz 25 igrejas, e aí quando estou terminando, as pessoas dizem assim, padre, mas tá muito bonita a igreja. Eu digo, eu vi antes de começar, ela já estava aqui. Então, quem deixa para ver só depois, tem que ir sempre atrás na poeira. O prefeito, o secretário, o diretor, ele tem que olhar o mapa e não ver só o mapa. Ele precisa ver o gato brincando com a bola. Deixa que os outros verão, quando ele fizer inaugurar, olha como está bonito. E ainda vai conversar com quem mandou fazer, achando que ele nunca tinha visto antes na sua própria mente. Aprender a ver. O que vocês estão vendo aí? Estão vendo uma borboleta? Como? Um rosto. E agora? Hein? Um velho. Eu estou vendo um homem montado num cavalo com um chapéuzão. Estão vendo o homem montado no cavalo? Depois que viram, não deixa mais de ver. Quantas vezes nós olhamos para uma pessoa, olhamos para nós mesmos, vendo como problema. Como problema. E se nós conseguirmos ver diferente, eu vou dar um exemplo da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Escolheram 40 crianças, mais ou menos, 20 crianças, mais ou menos, de um QI alto.
e 20 crianças de um QI muito baixo. E pegaram duas professoras excelentes, mais ou menos iguais. Que igual não existe, mas semelhante. E trocaram o sinal. Pegaram os meninos de QI baixo e disseram: professora, nós escolhemos a senhora porque a senhora é muito competente e esses meninos são tão bons que só mesmo a senhora tem condição de dar aula para eles. E pegaram os alunos de alto QI e disseram à professora: esses alunos são tão difíceis, tão incompetentes, mas como a senhora é muito boa, pode ser que dê certo alguma coisa. Sabe o que aconteceu? Os alunos que tinham QI alto baixaram e os que tinham QI baixo elevaram. Porque aqui achava que os alunos eram muito bons e ela preparava a aula tudo direitinho, porque os alunos, vocês me fizeram uma pergunta e eu disse, eu tenho que saber a resposta, porque eles vão me perguntar. Dava uma aula extraordinária. A outra, não sabe mesmo, nem preparavam aula. Quando faziam uma pergunta, é um burro, tu és um burro. Pronto. Então, a expectativa que nós temos sobre as pessoas fazem elas crescer ou decrescer. Vocês podem até não acreditar, mas pelo amor de Deus, se testar, teste no segundo caso. Porque senão vocês vão emburrar as pessoas, né? Aí fica o Luiz Gonzaga dizendo que o professor chama o aluno de jumento e o aluno, para se vingar, botou o nome do jumento de professor. Vocês escutam muito falar em boa vontade. Eu estou com força de vontade. Sobretudo no dia 31 de dezembro, não falta boa vontade e força de vontade. Mas como todos nós somos muito religiosos, a gente no dia 31 de dezembro, glória ao Pai, dia 1º de janeiro, glória ao Filho, dia 2 de janeiro, glória ao Espírito Santo, e no dia 3 de fevereiro em diante, como era no princípio, antes do ano passado, e passa a repetir o ano. E diz, mas eu estou nas mãos de Deus, com certeza Ele vai fazer tudo para mim. Que tal? Então, uma vaca subindo a serra, ela não sobe por onde quer. Quem diz por onde ela vai subir é a estrutura do terreno. Quem diz quem você não é o que você quer, é a sua estrutura psicológica. Quantas vezes você já começou uma coisa, saiu de casa feliz da vida, no caminho você ouviu uma notícia, e aí o que aconteceu? Nada mais aconteceu. Quanto custa os seus sonhos enterrados? Aqueles que você sonhou e não sonha mais. Quanto custa os relacionamentos mal vividos, que você podia ter pedido perdão e recomeçado, e não recomeçou, e ficou azedando, e você não fala, não pergunta, e aí você imagina só aquelas coisas muito boas, e o outro também lá imaginando as coisas muito boas, e aí nada acontece. Competência emocional nós vivemos num mundo de muitas pressões, e se o nosso interior não estiver fortalecido, o que acontece? Vai acontecer que a pressão externa vai fazer a gente sucumbir. Então, amabilidade é tudo isso. Essa capacidade de ver o gato no mundo, de perceber e de ver o gato brincando, de brincar com ele, não levar a sério todas as coisas o tempo todo. Às vezes, fulano não falou comigo.
Um dia uma senhora me disse, eu gosto muito do senhor, mas o senhor não gosta de mim. Por quê? Não estou falando com a senhora, mas o senhor já passou várias vezes por mim e não me viu. Eu disse, claro, eu não vi. Se eu não vi, como é que eu ia falar com a senhora? Porque o homem, quando ele sai de casa pensando numa coisa, ele não vê nada no meio da rua mesmo, não. A não ser como eu ia no Tianguá, tinha duas mulheres se beijando, e aí eu olhei e elas se separaram e olharam para mim e disseram, por que está nos olhando? Porque estão aqui na praça. Imagina eu andar de olho fechado aqui, cair por cima de vocês, para não ver vocês. Se vocês estivessem lá, no quarto de vocês, eu não estaria olhando. Então mas homem não vê muito mesmo. Sobretudo os homens, eles têm muita dificuldade de ter um olhar abrangente. Então alguém passa por a gente, não falou, não é porque não queria falar, é porque não viu mesmo, estava preocupado, pensando numa coisa, não viu, aí você interpreta. Precisa aprender a ver mais longe. Resiliência é um conceito tirado da química e da física. Dois metais que suportam grandes temperaturas e mesmo assim não se desmoronam. Então foi trazido para a psicologia tolerância ao estresse. Quem é que não é estressado hoje em dia? Quem é ter confiança e ter tolerância à frustração. Vocês sabiam que frustração, 50% depende de nós? 50%. Quando eu era novo, era político. Hoje eu ainda sou, mas não sou mais partidário, né? Que quem não for político, diz o Aristóteles, que não é ser humano, né? Eu tinha um amigo que foi prefeito. Eu achei um prefeito horrível. E, por sinal, trabalhei contra e derrotei. Mas, como ele foi derrotado, ele se converteu. E veio se confessar, e na frente de todo mundo, era o jeito que tinha, eu atender o penitente. E ficamos amigos. E aí ele se candidatou de novo, e como eu não me meti mais, ele ganhou. Foi do mesmo jeito, mas só que eu achei ótimo, porque eu não esperava nada dele. E quando não se espera nada de ninguém, não tem como a pessoa nos decepcionar. Não tem como eu me frustrar. O que faz a gente se frustrar é projetar as nossas frustrações nos outros. Diz que e hoje está generalizado, mas diz que os carioca têm a cabeça assim, e os cearenses a cabeça achatada, né? Porque o pai fica batendo na cabeça do menino. Eu não fui doutor, mas esse menino vai ser. Aí o menino não vai, aí ele se frustra. E o carioca não se frustra porque ele bota o menino assim aqui no colo e pega assim na cabecinha dele e diz assim, será que é meu? Aí não se frustra, porque ele não projeta a sua frustração no menino. Pode observar que todos aqueles que nos decepcionam, aproveitando aqui o prefeito, que está um ótimo prato para a gente dar exemplo. Aqueles que não conseguiram emprego, passando no concurso, e projetar a sua frustração em você. Agora vou votar no Marco e vou entrar sem concurso, sem nada. Aí o Marco vai, coloca uma seleção e ele não passa. Fica numa depressão, numa revolta. Por quê? Porque as nossas frustrações, elas são apenas reflexo de uma frustração que nós já projetamos no outro. E ela volta a nós e a gente se sente frustrado. Então, toda vez que você estiver frustrado, pense assim,
qual foi a frustração que eu projetei nele? Qual foi a minha frustração que eu projetei no meu filho? Qual foi a minha frustração que eu projetei no meu esposo ou na minha esposa? Se você identificar isso, é como você furar um balão. A frustração já diminui. Você tem muitas experiências, né? Aquele que passa nem vem lhe agradecer, né? Mas o que não passa no outro dia já está lá. Eu votei no senhor. Diz, mas eu não posso. É tudo do mesmo jeito, esses políticos prometem. E não é assim. E do mesmo jeito é na escola. Do mesmo jeito. Uma vez eu fui numa escola, a diretora me apresentou a escola. E cada lugar que ela entrava, ela fazia um comentário. Olha, esses alunos aqui, são os cães, mano. Chegamos na sala dos professores. Se o senhor soubesse como são esses meus professores. Chegamos na cantina, ela começou a comer e eu também, né? Chegamos na sala dela, botou a pasta em cima da mesa. Padre, o que você me aconselha? Eu digo, entregue a direção da escola e assuma a cantina. Se foi o único lugar que ela gostou, não é? Então todos os nossos, quanto maior são os nossos sonhos, maiores os nossos desafios. Quanto menor nós somos, menos desafios nós temos. Se você quer ser grande, você terá que enfrentar grandes desafios. Tolerância ao estresse, autoconfiança, tolerância à frustração. Tudo isso é muito importante, mas é preciso conviver. E conviver é fazer pressão e pressionar. Conviver é isso. Então, uma coisa é pressão, outra coisa é opressão. Pressão é a exigência externa que o outro exerce sobre mim. Opressão é a minha dificuldade de responder às exigências externas. Quando eu introjeto a exigência, por exemplo, o professor Carlos me convidou para vir fazer essa palestra. Eu moro em Uruoca, de quinta a domingo. Mas eu tive que sair ontem, depois da missa, e vir dormir em Tianguá, porque podia ter um problema na serra, uma coisa, eu chegar atrasado. Então, quando eu olho as coisas, as exigências externas, e eu introjeto, puxa vida, eu estou cansado, celebrei, agora tenho que ir. Mas, se eu quero crescer, eu tenho que assumir as pressões não como opressão, mas como oportunidade da nossa vida. Nós temos que fazer uma relação entre querer, ética e autoridade. Quando nós estamos errados, nós não somos éticos, nós perdemos toda a nossa autoridade. Vocês já pensaram, quando vocês vão de moto, que a moto não está em dias, ou que a carteira está atrasada, ou que não vai de capacete, e alguém diz que vocês enviam uma blitz, como é que vocês ficam? Mas se tiver tudo ok, como é que vocês ficam? Quando nós eticamente estamos errados, nós perdemos toda a nossa autoridade. Toda.
nós ficamos totalmente desprovidos. Olha que o motorista já derrubou o presidente do Brasil. Foi o motorista do Fernando Collor de Mello que derrubou o Fernando Collor de Mello. Aliás, motorista aqui, para quem quer entender um pouco de gente, motorista é muito perigoso, porque os homens durante séculos, milênios, os homens eram caçadores. E, portanto, eles estavam lado a lado com o outro, mirando na presa. Homem, se você ficar de frente a frente com ele, ele não fala quase nada. E se falar, não diz nada de si mesmo. Já a mulher passou milênios e milênios nas cavernas com a criança de frente para ela, ensinando a criança a falar. Então, sempre quando eu vou conversar com um homem, eu deixo ele do meu lado. Quando eu vou conversar com a mulher, eu boto ela na minha frente. Porque quando coloca a mulher na minha frente, ela acha inconscientemente que eu sou o bebê dela. E aí ela abre o coração. O homem, se ele ficar de frente, ele se inibe. Se ele ficar do meu lado, ele acha que eu estou protegendo ele. Eu vou matar a fera antes que ela o engula. Aí ele abre o coração. Por isso, quem tiver motorista, procure que seja de muita confiança. Porque vai daqui para Fortaleza, sem querer a gente tira as coisas. É? E não se deve abrir o coração a todo mundo. Outra coisa, autoridade. Quem é a maior autoridade sobre você? Se você está certo. Quem é a maior autoridade sobre você? Você mesmo. Toda autoridade, ela é uma delegação nossa. Eu vou fazer, dia 10 de outubro, com a graça de Deus, 34 anos de sacerdote. O bispo manda em mim. Mas sou eu que deixei ele mandar em mim. Porque no dia que eu disser que eu não quero mais ser padre, ele não manda mais. Não manda mais. O marido, se queixa do marido, se queixa. O marido não deixa fazer nada. Pois deixa o marido que você faz tudo. Não é não? Mas acontece que abre o olho e diz assim, não, padre, mas eu quero é ele. Então, o prefeito é a maior autoridade. Juridicamente é. Mas se você não for funcionário dele, você pode ir para outro município. Mas eu... então aí nós temos que delegar a autoridade a alguém. Mas você escolha quem você vai delegar. Então isso é muito importante, gente. Qual é o nosso querer? O nosso querer é ético, porque se o nosso querer não for ético, nós perdemos toda a nossa autoridade. Toda a nossa autoridade. Conviver é essa mútua pressão. Vocês estão vendo aí um elefante e um leão. Na Bíblia existem dois animais que são comparados com Deus. Que Deus se compara a dois animais. As águias e os leões. O leão, ele é 10 vezes menor que o elefante. Ele é 10 vezes menos pesado que o elefante. Embora ele tenha grandes presas, o elefante tem 10 vezes o tamanho das presas dele. Mas quando ele vê um elefante, o leão olha e diz assim para ele, almoço. E ele vai montar toda uma estratégia para transformar aquele enorme animal em seu almoço. E o elefante, quando vê o leão bem pequenininho,
ele olha assim e diz, o chefe. Então, tudo começa dentro de nós. Se nós olhamos para os outros como uma ameaça, e como nós vemos isto, sobretudo, nós projetamos nos mais fracos. A gente vê as crianças, todos os defeitos das crianças. Mas vocês sabiam que a gente só vê na criança o defeito que nós temos? Se nós não tivermos aquele defeito, o defeito da criança não nos incomoda? Imagine que você está numa praia e aí você já está assim, mais gordinha, né? Aí você não quer usar aquele biquíni, fio dental. Você acha que a barriga vai ficar mais... Você usa aquele maiô que puxa um pouco a barriga e fica melhor. Mas se você vê uma bem gorda, com um biquinho, você diz, mas que marmota, não tem vergonha de andar desse jeito. Mas não é ela, é você que queria ter essa coragem e não tem. E aquele que não é assim, ela passa e ele nem vê. Ela nem vê. Então, quando nós começamos a ver muito um defeito em fulano, em fulano, em fulano, é o indicador de que aquele defeito está dentro de mim. E eu, percebendo isso, então, eu começo a me trabalhar. E quando eu me trabalho, a minha mente muda as outras pessoas, como aquelas duas professoras que mudaram o QI das crianças. Mas vocês podem mudar o QI dos adultos, de uns na convivência uns com os outros. No momento que vocês olham para os outros e veem como ameaça, mas se você for como o leão, que você vê o outro, por mais difícil que seja, como uma oportunidade para você, mas isso você tem que trabalhar aqui. Competência emocional é uma realidade de dentro para fora. Nunca pode ser uma realidade de fora para dentro. Vocês podem perguntar se ele não tiver entendido alguma coisa. Engajamento com os outros. Iniciativa social, assertividade e entusiasmo. Gente, olha o olhar desta pessoa. Jesus diz, se teu olhar é puro, todo o teu corpo está puro. Quando nós olhamos a vida como uma bênção, que nós temos que agradecer, nós sentimos brotar em nós aquele senso de gratidão. O nosso interior se torna forte e o nosso exterior, por mais pressão que exista sobre nós, ele ainda não nos oprime. Vejamos a diferença entre problema, expectativa e possibilidade. Problema é quando eu deixo de olhar o objetivo e eu olho o obstáculo. Eu tiro o olhar do objetivo e vejo o obstáculo. Aí eu casei, tenho um sonho extraordinário com a minha esposa, mas só que ela tem mãe. E a mãe é viúva. E a mãe vem morar comigo. Se eu ficar olhando para a sogra, eu vou perder a esposa. Hã? Hã?
Eu vejo isso todo dia. Eu vejo todo dia. Do mesmo jeito, na escola, na vida, no dia a dia, o que é expectativa? Expectativa é aquela frustração que eu projetei. E o que é possibilidade? É a vida real. Eu tentei e não consegui, mas continua sendo possível. Eu gosto de dar exemplo de namoro, marido e mulher, porque é universal. A pessoa arrumou uma pessoa, não deu certo. Tinha maior expectativa, porque ele agora vai me fazer feliz. Eu mesmo, a minha irmã, ainda hoje, não gosta muito de mim, porque eu fui a causa, segundo ela, né? De ela não ter casado com um rapaz que ela queria muito. Porque ele noivou e aí ele veio me falar, olha, eu estou noivo com sua irmã. Você sabe, eu tenho uma vida muito boa. Eu vou para a festa, quando eu chego, a mamãe tem feito uma sopinha quente, deixada em cima da mesa para eu comer. Quando é de manhã que eu levanto, já está a toalha no banheiro, a cueca, tudo, e o café à mesa. E eu vou casar porque eu quero uma vida ainda melhor. E eu disse, mas como eu estou feliz e eu desejo sinceramente esta vida melhor. Mas quando você for para a festa e você quiser uma sopinha quente, você deixe logo em cima da mesa. E se quando você chegar no outro dia, você quiser cuequinha lá no banheiro, e toalha e sabonete, você deixe antes de ir para a festa. Porque quando você chegar, a minha irmã está um arara com você. Aí ele não quis mais o casamento. A minha irmã disse, tu não casaste e não quer que eu case. Não era isso. Eu só queria ensinar como é que essa felicidade ia crescer. Não era que eu quisesse. Então, expectativa é isso. Eu tenho uma frustração, eu projeto no outro, eu delego a você viver me dar aquela felicidade que eu não me dei. E como você não pode me dar, eu começo a ficar muito chateado com você. Possibilidade não deu certo hoje, dá certo amanhã. Quando Thomas Edison estava inventando a lâmpada, ele fez 9.999 tentativas e não acendia a lâmpada. Aí um disse, tu não vai desistir, rapaz? Tu já erraste 9.999 vezes? Ele disse, não, eu não errei. Eu excluí as 9.999 possibilidades que não funcionam. Quando ele fez a outra, a lâmpada se acendeu e está aí nós aqui ainda desse jeito. Então, quando aquilo que você quer é uma possibilidade que você vê ou é uma expectativa, uma frustração que você projetou? Competência é esta capacidade que nós temos de nos encontrar no mundo e sermos felizes. Eu gosto sempre de dizer, na mesma flor, se sentar uma abelha, a abelha tira o mel, e se sentar um besouro, o besouro tira veneno. O mundo é o mesmo para todos. Você é abelha ou besouro? A diferença está aí. A diferença está aí. Quando o rio está cheio, nós não vemos as pedras. Mas quando ele baixa, é hora de tirar as pedras. Porque nós vemos melhor as dificuldades. Por exemplo, agora, neste período que nós ficamos reclusos em casa, a violência contra a mulher aumentou muito. Mas ela não existia, ela já existia, só ninguém estava vendo.
Então, é hora de nós, já que baixou a água, vamos olhar as pedras no leito do rio e vamos tirar, para que depois nós não precisemos tropeçar nelas. Os pais que chegavam sempre nas escolas, pais entre aspas, que sempre são as mães, e chegam xingando o professor e diretor, sempre elogiando muito, né? E agora com os filhos todos em casa, eles agora querem que eles voltem a todo custo. Então, eles agora perceberam o trabalho que eles davam a professores, a coordenadores e diretores. Então, é a oportunidade deles entenderem melhor e vocês também entender. Não dizendo, vocês estão vendo como é o filho de vocês? Dizer assim, olha aí, todos nós temos que ajudá-lo porque ele está em crescimento. Então, isto é competência socioemocional. Mas é preciso a gente ter esta capacidade de ver o que é bom e despertar em nós o senso de gratidão. E o senso de gratidão é muito interessante. Aqui foi a Guerra do Vietnã, 1970. Esse é um piloto norte-americano chamado, vocês podem olhar inclusive na internet, Charles Plumb. Ele foi bombardear o Vietnã do Norte, bombardeou, mas acertaram o avião, ele abriu paraquedas, se salvou, mas caiu nas mãos dos inimigos. Ficou 6 anos preso sob tortura. Depois dos 6 anos preso sob tortura, ele foi solto. E depois que ele foi solto, voltou para os Estados Unidos, ele começou a fazer palestra em todo lugar. E um dia ele estava num seminário como este, e na hora do cafezinho, ele foi e viu uma pessoa todo tempo olhando para ele. E quando uma pessoa olha para a gente, e a gente olha, ela está olhando, e a gente olha de novo, ela está olhando, incomoda a gente, não é? É que começou a incomodá-lo. Até que aquele homem chegou e disse, o senhor é o tenente Charles Plumb, não é? Sim, senhor, sou. O senhor lutou na guerra do Vietnã, não foi, sim, senhor? Foi, sim, senhor. O senhor foi bombardeado seu avião, você ejetou paraquedas, o paraquedas funcionou, não funcionou? Ah, funcionou. Se não tivesse funcionado, eu teria morrido. O senhor ficou preso, mas depois deu tudo certo, não foi? Ah, deu certo, por isso que eu estou aqui. E aí o Charles Plumb fez a pergunta, e quem é o senhor? Eu sou o soldado que dobrou o seu paraquedas. Quem foi que dobrou o seu paraquedas? Cada um de nós tem alguém. Tinha aqui um mundo de gente dobrando o paraquedas para mim e eu aperreado de ver na hora cair sem paraquedas. Isso aqui está montado, isso aqui tudo. Alguém fez isso para nós. Já até comeram, não é? Acolá. Alguém fez. Então a gente não vê isto. E a nossa vida depende destas pessoas. Se aquele homem não tivesse dobrado direito o paraquedas, ele teria morrido. Então Charles Plumb, por onde ele vai hoje, ele pergunta, conta a sua história e pergunta, hoje, quem dobrou seu paraquedas? Meu filho teve que levantar mais cedo para vir comigo. Minha funcionária teve que fazer o café mais cedo para vir comigo, para eu sair mais cedo.
várias pessoas aqui prepararam isso para vocês. E eu estou aqui agarrado no paraquedas, ver se eu dobro também o de vocês. Mas será que nós temos o olhar para aqueles que a nossa vida depende deles? Se nós não tivermos este olhar, nós podemos estudar tudo sobre competência e nós emocionalmente vamos continuar incompetentes. O prefeito deve ter um horror de gente chateado porque o telefone está desligado. Mas ele está aqui dobrando o paraquedas de vocês, dizendo, sem dizer, só com a sua presença, que isso aqui é importante. O fato de tirar os meio-dia para estar aqui e ficar com vocês é estar dizendo, gente, isso aqui é muito importante. Não precisa falar. Nós estamos vendo isto. O secretário explicou todos os aspectos aí, dobrando o paraquedas de vocês, e vocês aprendam a dobrar os dos outros. Isto é competência emocional. Autogestão. São 5 situações: foco, determinação, organização, persistência e responsabilidade. Quando nós terceirizamos nossa felicidade, nós estamos sendo irresponsáveis. Quando nós desanimamos, começamos e não terminamos, nós criamos um engrama de desistência. Então é importante. A águia é o animal, falei que o leão e a águia são os dois animais que Deus se identifica. A águia vive em mais de 70 anos. Mas quando ela chega aos 40 anos, seu bico está desgastado, suas garras também, sua penugem também. Então o que a águia faz? Ela procura um penhasco onde ela possa comer só alguns ratos por ali, roedores, e ela taca o bico da pedra até arrancar o bico. E quando ela arranca o bico, com o bico novo, ela arranca as garras e as penas. E com 150 dias, ela está nova, com bico novo, com garras novas, com penas novas. Eu não sei qual é a sua idade, nem preciso. Mas eu sei que vai chegar um momento, se ainda não chegou, que você tem que tomar uma decisão. Ou você deixa ir do jeito que está de morro abaixo, ou você vai ter que fazer como a águia e se reinventar, como a professora estava falando, que estava aqui ao meu lado. Precisa isto. E às vezes é um processo um pouco doloroso para tomar a segunda opção, que é esse de se reinventar. Eu perguntei ao prefeito se este era o primeiro mandato. Ele disse que é desta jornada, mas já foi. A campanha segunda foi completamente diferente da outra, não foi? Se você fosse fazer do mesmo jeito, estava no carrossel. É preciso se reinventar a cada dia. Não é? A cada dia. O jeito de ser professor antes era uma forma, ser professor hoje é outra forma. O jeito de ser pai antes era uma forma. Os meus alunos ficaram impressionados porque eu fui ensinar a eles como é que era uma vida de casado bem-sucedida. Não é só chegar lá
e casou, está tudo bem. Não, precisa aprender. Homem precisa entender de mulher, mulher entender de homem, senão não dá certo. É preciso transformar os sonhos em metas. E como é que se transforma um sonho numa meta? Colocando uma data. Ah, eu quero aumentar meu salário. Tudo bem, quanto é que você ganha? 3 mil. Pronto, 3.001. Aumentou o salário. Você tem que dizer quanto é que você quer aumentar. E em quanto tempo você vai aumentar. E depois que você chega lá, do futuro para o passado, para o presente hoje, você diz, bom, eu quero daqui a 5 anos estar fazendo isso, 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 isso. Está ganhando isso, isso, isso. Ótimo. Definido, tem a data daqui a 5 anos. Agora eu vou dividir os 5 anos em 5. E cada ano em 12 meses. E cada mês em semanas. E cada semana em dia, para amanhã eu saber o que eu preciso fazer amanhã, para daqui a 5 anos eu estar onde eu quero estar. Não é só ficar pensando e as coisas acontecerem. É muito importante essa capacidade. Depois transformar metas em realidades. É todo este processo do que eu preciso fazer amanhã para daqui a 5 anos eu estar onde eu quero estar. Não é deixar a vida me levar, que ela vai levar você para onde você não queria. E aí você já está lá. Como isso acontece? Primeiro, a sua meta tem que ser sua. Não pode você fazer meta para os outros. Os outros não podem fazer por você. A sua meta tem que ser sua. Segundo, ela tem que ser grande, porque se ela for pequena, não entusiasma. E se não entusiasmar, amanhã o patrão chamar você a atenção, pronto, você se desandou. Mas se eu estou pensando daqui a 5 anos, e o meu patrão, ou o meu bispo, que é o meu patrão agora, me chamar a atenção amanhã, o que isso vale daqui a 5 anos? Não vale nada. Daqui a 5 anos, eu não sei mais nem onde ele anda. Eu adotei 4 filhos. E cada vez que eu adotava um, o bispo vinha em cima de mim, mas era outro bispo, xingando, porque não pode, porque isso, porque não sei o quê. Todos eles já foram embora, outros já morreram. E eu estou aí com os filhos. Um casado, enfermeiro, casado com a enfermeira, tem 2 filhos, o outro é padre, como eu, foi ser besta, inventado de ser padre também. Mas eu gosto. Mas a meta é minha, não sei se... Eu gosto. Tem um que é esse menino que está aqui, que é contador, seu colega, e tem uma menina com 18 anos, que vai fazer psicologia agora. Pronto, nesse período de pandemia, eu ainda tenho 2 morando comigo, só eram os padres. Rapaz, que solidão. E eu feliz da vida de estar com meus 2 filhos dentro de casa. Feliz da vida. Terceira coisa, a sua meta tem que ser positiva. Prestem atenção, quando vocês saírem daqui, pergunte a alguma pessoa o que ele quer, que ele vai dizer o que ele não quer. Ele sabe tudo o que não quer, mas pergunte o que quer, que não sabe. Não, eu não quero marido ruim, eu não quero liseira, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Isso não é o que você não quer. Toda vez que nós pensamos, nós emitimos uma vibração, e esta vibração se conecta com outras vibrações, e se nós pensamos no que nós não queremos, nós vamos ter sempre mais do que nós não queremos.
ela tem que ser objetiva. Tanto. Eu quero aumentar meu salário. Você aumentou 10 centavos, pronto, aumentou o salário. E aí? Tá bom? Tinha uma mulher que rezava, pedia a Deus, o marido adoecia, ela ia para a igreja e pedia a Deus para o marido ficar bom. E aí um dia ela teve uma ideia muito brilhante. Pedir a Deus para o marido não adoecer mais, ficar bom e não adoecer mais. Para ela não estar toda semana indo lá pedir. E quando ela chegou em casa, o marido tinha morrido, Deus tinha concedido, ele nunca vai adoecer. Então tenha cuidado com o que você pede, porque pode ser que você peça e quando você ganhar, você não queira. Tem que ser objetivo, saber, não é? Ela tem que ter uma data, já expliquei. Ela tem que ser como um termostato, específica. Eu devo escrever para eu sempre me lembrar. Escrever no espelho. Escrever de trás da porta do quarto. E quando eu fechar a porta, eu estou vendo. Quando de manhã eu acordar, que eu for abrir o quarto, eu estou vendo. São coisas muito simples, mas que fazem uma diferença imensa na vida das pessoas. Ela tem que ser o seu estado, saber qual é o seu estado atual. Eu quero ir para Tianguá. O senhor está onde? Porque se eu estiver em Viçosa, é para vir no rumo de cá. Se eu estiver em Ibiapina, é para ir no rumo de lá. Então, muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem, eu queria tanto isso. Primeiro eu queria, quer dizer que não quer mais. E eu digo, mas qual é a sua situação atual? Não sabe. Se não sabe, como é que eu posso ensinar? Padre, eu queria ganhar tantos 1.000 por mês. E quanto é que você ganha? Eu sei lá. Eu queria economizar e chegar ao fim do mês com tanto. Quanto é que você ganha e quanto é que você gasta? O que eu ganho, eu gasto, eu sei lá. Sem saber o estado atual, eu não tenho para onde caminhar. Ela tem que ser grande. Muito grande. Tem que ser ecológica. Porque ecológico aqui é não prejudicar os outros e a mim mesmo. Por exemplo, eu quero ser um homem bem-sucedido, mas eu quero passar o fim de semana, todo fim de semana com meus filhos, na praia. Eu tenho um amigo que ele vivia me pedindo, me deixa eu dar aula na sua faculdade, eu quero um dinheirinho a mais, eu preciso. Aí eu arranjei. Ele veio dar aula sexta-feira à noite, sábado de manhã, ganhou R$900. Aí ele foi para o sítio do Bosco, tomou banho, andou, virou e mexeu. Quando foi domingo de tarde que ele ia voltar, ele pediu a conta, estava em 1.200. Aí eu disse, não vou mais te dar aula não, porque vai dar muito prejuízo. Então você tem que saber onde você... Ela tem que ser ecológica, eu tenho que não prejudicar os outros nem a mim. E tem que ser lembrada sempre do futuro para o presente. Eu tenho 59 anos, daqui a 5 anos, espero que tenha 64, se não morrer, isto aí Deus se encarrega. Então não preciso me preocupar em chegar a 64, se Deus me dá isso de graça. Agora, onde eu quero estar? O que eu quero estar fazendo? Como é que eu me vejo lá? E
O que eu devo fazer hoje, amanhã, para daqui a 5 anos estar lá onde eu quero estar? Se não for assim, não funciona. E eu estou ensinando isso aqui a vocês, mas se vocês não fizerem essas pequenas coisas, escrever na lousa, ou botar na porta do quarto, ou colocar na tela do celular. Na tela do celular, não coloque se for desejar estar viúva, porque aí o marido vê, dá uma confusão, pode ser ele que esteja viúvo. Bote num lugar assim onde só você veja, entendeu? E a última abertura ao novo, que é curiosidade para aprender, imaginação criativa e interesse artístico. Eu quero dizer a vocês o seguinte, está aí, Alvin Toffler disse no século passado, o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Eu vou fazer 34 anos de padre. Vocês acham que eu sou padre hoje do jeito de quando eu fui ordenado? Se fosse, eu estava feito urubu, esperando que um morresse para eu celebrar a missa. Mas tem gente assim, vocês sabem, né? Há até briga de defunto rico. Pobre não, mas defunto rico. Eu celebro, o outro eu celebro, aí o bispo chega e diz, não, quem celebra sou eu. Perdi a espórtula. Acontece. Então preciso aprender, desaprender e reaprender. Diz que tinha uma moça, casou-se e fez um rocambole e cortou as duas pontas. E o esposo perguntou, por que foi que você cortou as duas pontas? Não sei. A mamãe sempre quando fazia era assim, ela cortava uma ponta e outra. Aí um dia eu estava na casa do sogro, aí a mãe, eles, a fulana disse que a senhora quando faz rocambole, a senhora corta uma pontinha e outra. Porque elas, não sei. A mamãe, quando fazia, cortava. Aí quando foi um dia, estavam a neta, a mãe e a avó. Aí o rapaz tornou a perguntar, por que é que a senhora fazia, quando faz rocambole, corta as pontinhas? Isso é porque eu sempre errava o tamanho. A minha forma era menor, e quando eu ia botar, eu tinha que cortar as pontas para caber dentro da forma. Então, se nós não sabemos o conhecimento que está dentro do conhecimento, a gente não pode se inventar. Por exemplo, se eu perguntar a vocês por que é que um é um, e por que é que dois é dois, quem sabe? Por que é que um é um e por que é que dois é dois? Antigamente os romanos contavam nas mãos. 1, 2, 3. 4 é uma mão menos um dedo. 6 é uma mão mais um dedo. 7 é uma mão mais 2 dedos. 8 é uma mão mais 3 dedos. 9, 2 mãos menos um dedo. Não tinha o zero. A gente diz, um X. Não era um X, era 2 mãos. Menos um dedo. 10, 2 mãos. Não tinha o zero. Até que os árabes inventaram o zero. E um é um porque só tem um ângulo. 2 é 2 porque são 2 ângulos. 3 é 3 porque são 3 ângulos. 4 é 4 porque são 4 ângulos. 5 é 5 porque são 5 ângulos. 6 é 6 que é um quadrado com mais assim, são 6 ângulos. 7 cortado já dão 4 com mais um assim, outro assim, mais 3. 8 são 2 quadrados, portanto 8 ângulos, 9 ângulos. E o zero? É zero porque não tem nenhum ângulo. Vocês toda a vida lutaram com o número, vocês sabiam disso? 1,
Quando nós não sabemos o conhecimento que tem dentro do conhecimento, a gente não consegue se reinventar. Mas quando a gente conhece o conhecimento que tem dentro do conhecimento, aí nós nos reinventamos. E sabemos até onde podemos vir. É um problema muito sério hoje. A pessoa faz um curso superior, aprende muitas coisas, congela aquilo e passa a se repetir de forma automática o tempo todo. De forma automática o tempo todo. Vocês estão vendo aí um idoso e um jovem. No Canadá, que é um território maior do que o Brasil, lá tem um esporte chamado cortar lenha. Cortar lenha. E esse idoso era um dos melhores cortadores de lenha. E esse jovem chegou para ele e disse: eu queria aprender a cortar lenha com o senhor. Pois não, que beleza. E ele ensinou o rapaz a cortar lenha. O rapaz aprendeu tanto, se entusiasmou tanto, que chegou para o mestre e disse: mestre, no próximo campeonato, o senhor não aceitaria disputar comigo? E ele disse: perfeitamente. O bom para o mestre é que o aluno vá além dele. E quando foi no dia, marcaram, começaram a cortar lenha. Aí quando foi com as horas, ele não ouviu mais a pancada do machado. Ele olhou assim, o mestre estava sentado. Aí ele ficou com pena, coitadinho. O mestre não aguenta o tempo todo. Tem que descansar. Pouco ouviu cortar de novo, chegou o intervalo do meio-dia. Começaram a tarde cedo, pancada lá, pancada cá. De repente ele não ouviu mais a pancada do machado do mestre. Ele olhou, o mestre estava sentado. E ele foi com pena, coitado. Mas eu vou pegar meu troféu e vou dar a ele, como homenagem. Coitado, o mestre está velho, ele não aguenta mais. Quando chegou a tardinha que foram contar a lenha, o mestre tinha cortado 2 vezes mais do que ele. Aí ele ficou sem entender, muito decepcionado. E aí depois que terminou a solenidade, ele perguntou ao mestre: mestre, eu não entendi. O senhor disse que me ensinou tudo. Ensinei. Ensinou tudo direito, ensinei. E o senhor cortar 2 vezes mais do que eu, e teve uma hora que eu olhei para o senhor de manhã, o senhor estava sentado, descansando. Depois, à tarde, eu tornei a olhar 1 hora, o senhor estava sentado, descansando. Sabe o que o mestre disse? Descansando não, meu filho, eu estava amolando o machado. Foi isso que você esqueceu de fazer. Então, se vocês não amolarem o machado, se vocês fossem fazer hoje a prova que vocês fizeram, a última prova, para receber o título de graduação, vocês se arriscariam? Qual nota vocês tirariam? Tem? Pois passa aqui para eles. Então a gente precisa amolar o machado. Senão, cada ano que passa, em vez de ficar mais sabido, fica menos sabido. Os computadores têm o upgrade. O celular tem o upgrade. As atualizações. Se a gente não tiver, nada feito. Diz aí, ó. Tirar aqui a máscara, interromper aqui a palestra do Padre Mídio.
Não vou fazer igual o Cortella. Não vou dizer que ele tem o dom da palavra, que o Cortella foi falar aí para isso numa palestra para ele se sentiu ofendido, né? Ele disse, não, Deus me deu um dom, lógico, mas o dom da palavra eu passei anos e anos estudando, já li mais de 10 mil livros para estar dando a palestra que eu estou dando hoje aqui para você. Então, não posso nem dizer que o Padre Emídio tem um dom da palavra, porque ele estudou muito para dar aqui. Queria só interromper, quebrar aqui o protocolo, tá? Meu nome é Ótila Carneiro, eu sou coordenador geral da Faculdade Via Sapiens, né? Que, junto com o prefeito Marcos, o secretário Cleano, fecharam uma parceria com a Faculdade Via Sapiens, o professor Carlos Dias, que não pôde estar aqui hoje, onde essa parceria, ela dá a oportunidade de vocês, né, como o Padre Emídio falou aqui sobre o Machado, dá a oportunidade de vocês afiarem o Machado, aqueles que já têm graduação, aqueles que querem iniciar uma nova graduação. A parceria com a Prefeitura, ela concede 50% de desconto em toda a graduação, em qualquer curso de graduação da Faculdade Via Sapiens, e nas pós, ou um curso técnico, todos os funcionários, todos os colaboradores da Prefeitura têm 25% de desconto. Né? Essa é uma parceria, como eu falei, de forma inédita, que a Prefeitura fechou juntamente com a faculdade, que se estende para os colaboradores de qualquer secretaria, não só da educação, para os filhos dos colaboradores, para os parentes. Então fica aqui o convite, né, para que vocês conheçam a faculdade, entrem no site da faculdade, www.faculdadeviasapiens.com.br. A gente tem o pessoal aqui, o Júnior Carvalho, a Yara, o pessoal do comercial que está aqui para tirar qualquer dúvida de vocês. A gente se sente honrado de ter sido convidado para participar desse evento, um evento maravilhoso, que é o primeiro seminário de gestão educacional num momento tão delicado, que quem é professor, que quem trabalha com educação, sabe o desafio que esse 1 ano e meio proporcionou, né, em todas as esferas, seja no ensino básico ou no ensino superior. E está aqui hoje proporcionando um seminário como esse, esperando, na expectativa de um retorno bem sucedido. Quero parabenizar o prefeito, parabenizar o secretário, parabenizar todos que estão aqui e que estão em casa nos assistindo, e colocar a faculdade à disposição de vocês, reforçar a parceria e reforçar o convite para que vocês nos conheçam. Muito obrigado, desculpa atrapalhar as palavras do Padre Emídio, e qualquer dúvida, pessoal, a gente está à disposição, tá bom? Muito obrigado. Aproveitando aí o merchandise, dia 29 e 30 eu estarei dando um curso online, que vocês vão entender por que um é um, vão conhecer o conhecimento que está dentro do conhecimento. São 2 noites e quem quiser fazer, o investimento só é R$50. Mas será o dinheiro mais bem investido, será maior do que na Bolsa de Valores. Porque não existe maior valor do que cada pessoa. Então, se vocês quiserem fazer, aí tem o pessoal, pode procurar. A gente insere, já tem um grupo, o grupo já tem vários vídeos lá para ir aprofundando. Mas só se vocês quiserem. Se tiverem dúvida, é bom não fazer, porque aí a pessoa faz com dúvida, e fazendo com dúvida, depois não coloca em prática e diz que o curso é que não prestou. (9971) 9.000, é? 9971 é que é assim um nome eufonicamente, e 9.000. Gente, o mundo de hoje é um mundo complexo, um mundo veloz, tudo que acontece em qualquer lugar está na palma da sua mão no celular. E é um mundo incerto. Portanto, precisa aprender, desaprender e reaprender muitas vezes e rapidamente. Esse aqui, em 1976, William Bruce Jennifer foi o ganhador das Olimpíadas de Montreal na modalidade decathlon, que são 10 modalidades esportivas, e ele tirou medalha de ouro em todas as 10 modalidades. Muito difícil. Existem várias Olimpíadas que nem promove o decathlon. 1976.
2015, ele deixou de ser William Bruce Jennifer e se tornou Kathleen Mary Jennifer. São a mesma pessoa. Isso na nossa cabeça, na deles não. O mundo hoje, antes, quando a mulher engravidava, a gente não sabia se a criança era homem ou era mulher, tinha que esperar nascer. O menino chorava, os outros na porta perguntavam, é homem? É mulher? É homem? Pronto. Depois as mulheres muito apreensivas e os maridos, surgiu a ultrassom, a gente descobriu o sexo logo no 3º mês de gestação. Hoje a gente precisa esperar 30 anos para saber. Como eu já tenho quase 60, eu acredito que eu não vou mais mudar. Mas o mundo é completamente incerto. E eu queria terminar o que eu expliquei, como eu falei. Espero que vocês estejam alegres e tristes, que tenham apanhado alguma coisa e se pergunte por que eu não apanhei mais. Mas conta-se que um sábio na Grécia era considerado sábio porque todo mundo que tinha perguntado a ele alguma coisa, ele sabia responder. Então um garoto muito inteligente, e é muito interessante que os garotos, eles são mais inteligentes do que nós, ou pelo menos tanto quanto, que eles nos desafiam. Ele disse, eu vou enganar este mestre, este sábio. Aí, então, o que ele fez? Ele foi, pegou um passarinho, botou dentro da mão e disse para o colega, eu vou enganar este sábio. Eu vou botar esse passarinho aqui na minha mão e eu vou perguntar a ele, eu tenho um passarinho na minha mão, ele está vivo ou está morto? Se ele disser que ele está vivo, eu aperto e solto ele morto. Se ele disser que está morto, eu abro a mão e o passarinho voa. Não tem como ele não errar. Ele chegou, pegou o passarinho, vocês entenderam bem, né? Se ele dissesse que estava vivo, ele apertaria o passarinho, soltaria, cairia morto. Se ele dissesse que estava morto, ele abriria as mãos e o passarinho voava. Ele chegou para o sábio e disse, eu tenho uma pergunta para o senhor. Eu estou aqui com o passarinho nas minhas mãos. O senhor saberia me dizer se este passarinho está vivo ou está morto? O sábio olhou para ele, achou graça e disse, a resposta está nas suas mãos. Então, o que vocês vão fazer com isto está nas suas mãos, a sua vida sempre esteve nas suas mãos. Pode ser que ao sair daqui você não faça nada, pode ser que seja o primeiro dia do resto da sua vida. E daqui a um ano você esteja muito mais competente emocionalmente. Quero agradecer a paciência, a dedicação, o convite que nos foi feito pelo senhor prefeito, pelo secretário, ligou para mim, pelos que aqui me receberam, a nossa equipe que veio conosco, e quero dizer para vocês, a vida de vocês está nas suas mãos. Muito obrigado. Agradecemos, Padre Emídio, pela grandiosidade do momento. Agradecemos a presença da Selma, representando o Sesc Lei Biapina, irmã Danilene, representando a Escola Profissional Monsenhor Melo. Agradecemos a Faculdade Via Sapiens, em nome da Prefeitura Municipal de Biapina, do nosso prefeito Marcão, do nosso secretário, Cleano Melo, pela parceria, professor Júnior Vasconcelos, meu amigo, toda a equipe da Via Sapiens. Queremos reforçar a importância da continuidade nessa Semana dos Trabalhos. Amanhã, todos os gestores no Centro de Pastoral, no mesmo horário, às 9 horas, para o nosso segundo dia de trabalho desse seminário.
Nós iremos encerrar o momento pedindo a todos que possam ficar mais um pouco só para registrarmos, através de algumas fotos, tá certo? Esse primeiro dia do nosso seminário. Nosso muito obrigada, tenhamos todos um excelente dia, uma abençoada semana.